Opa pessoal, aqui é o Cinemologando Podcast, o podcast que trata de vários assuntos do mundo geek de forma muito simples e divertida para todo mundo. Bom, eu sou o Marcos, conhecido na internet como Flame. E eu sou o Léo, conhecido na internet como Frost. Bom pessoal, hoje a gente vai fazer o nosso primeiro podcast aqui e a gente vai tratar também sobre o recente filme da Pixar, né, da Disney, que é o Soul, lançado ano passado, em 2020, que é muito diferente da temática que a Pixar vinha tratando, né, Léo? Sim, sim. Inclusive ganhou o Oscar de melhor animação, né? Muito merecido. Pois é. E bom, o que trata esse filme Soul? Bom, basicamente ele trata meio que uma historinha de como seria se você morresse e você não aceitasse a tua morte, você quisesse voltar a todo custo, né? É isso basicamente que ele trata, um dos principais assuntos do filme, mas não é só isso, né, Léo? Sim, sim. Inicialmente ele trata, você pensa que é só isso que o filme vai tratar, uma coisa meio lúdica. Mas com o tempo você vai percebendo que ele vai se expandindo para outros horizontes, explorando o sentido da vida e vários outros temas que são muito filosóficos e que a gente se questiona muitas vezes. Exatamente. E bom, esse filme aqui, ele tem o protagonista que é o Joe, que ele é um cara que adora música, ele adora tocar piano e adora o jazz, que ele recebeu do pai dele meio que esse dom, essa inspiração, né? E então, inicialmente no filme, ele é um professor substituto numa escola, e ele tá tocando ali e tudo mais, até que ele recebe uma proposta para ficar permanentemente ali na escola, né? E bom, é importante ressaltar que nessa turma que ele tá tocando, praticamente todos os alunos estão cagando. E só tem uma aluninha que ela é importante, Pois então é. grava aí, o Léo pode falar sobre essa aluna mais tarde, que tá ali prestando atenção na aula. E bom, Léo, você pode explicar pro pessoal o que acontece, né? O clímax que acontece quando ele recebe essa proposta, né? Da... Então, é, depois que a gente chega nessa parte que ele recebe proposta de trabalho, a gente vê que ele, apesar de ter ficado feliz, não parece que ele quer muito aquilo que ele quer, porque a verdade é que ele tem um sonho. Ele quer ser um músico muito grande, muito famoso. Ele até quer se sustentar, ter um emprego, mas o sonho de verdade dele, que ele tá em busca, é de se tornar famoso, de ser um musicista muito espetacular. E isso entra um pouco em conflito já no início, porque mostra que a mãe dele não apoia muito essa ideia, ela quer que ele viva da música para ganhar dinheiro, não para por gosto, para ele que ele possa se sustentar por conta própria. E aí já tem uns primeiros conflitos, se você for ver, do filme já é isso, essa ideia de que a responsabilidade de viver, de ter de pagar as contas com o que a gente gosta de fazer, né? Pois é, e é muito legal a gente ver esse conflito logo no começo, porque a mãe dele, ela tem, digamos que não é revelado no começo, mas a gente vai descobrindo que ela tem muito medo que o Joe ele acabe igual o pai dele, sabe? Que sofria muito com a música e tudo mais. E ela não queria que o filho dela sofresse, mas até então o protagonista não sabe disso. E o que que acontece? Ele acha que a mãe dele não apoia, ele acha que a mãe dele, tipo, só tá contra ele, né? E a mãe dele fica, tipo, muito, muito feliz quando ela recebe o convite. Quando ela não, né? Quando o Joe recebe a proposta de trabalhar fixo na escola. Ela fica, tipo, muito animada e fala: Porra, Joe, isso aí é a chance da tua vida, tu vai se sustentar, não vai mais ficar dependendo, né? De bicos e essas coisas. E o Joe fica meio que, tipo, naquela coisa: Ah, eu não queria isso, sabe? Ah, não quero. Sabe, eu queria seguir o meu sonho, eu queria seguir o meu propósito. E aí que a gente entra numa parte muito legal, os propósitos. Eu acho que depois dessa parte a gente começa a entrar no quase é o primeiro aquela essa seria mais uma introdução no caso, né? E aí a gente entra no primeiro núcleo, que é quando ele já tem essa proposta, mas ele recebe outra proposta de um ex-aluno dele, que é de ele tocar junto dele de ir num ensaio de uma grande cantora de acho que era blues, jazz, enfim, é uma pessoa que inspira muito ele.
E como ele tava querendo muito isso, de poder ficar famoso, era uma chance maior ainda pra ele. Então ele vai até lá e tal. E quando ele chega lá, ela não tava botando muita fé nele, mas ele simplesmente arrasa no que ele faz. Você se surpreende, ele até atinge um estado que depois a gente vai falar um pouco mais sobre, mas ele sai quase do corpo dele, de tanto que ele se adentra na música quando ele vai lá. Exatamente. E é legal que nesses primeiros, eu acho que 10 ou 5, 6 minutinhos de filme, a gente já cria até que um carisma com o personagem, né? A gente vê a situação que ele tá, né? A gente vê como ele tá se sentindo, o sonho dele, vê que a mãe não tá apanhando tanto. E quando a gente vê que ele recebe o convite do ex-aluno, a gente fica bem animado também e torce pra que dê tudo certo. E eu senti isso. Que quando ele foi tocar lá pro teste, eu pensei, putz, será que ele vai falhar? Será que a mulher não vai gostar dele? E não, acontece totalmente o contrário. Ele fecha os olhos e é igual aquele meme, ele transcende, sabe? Fica tocando com todo o corpo e alma dele, cara. Isso é muito legal. A gente quase sente a música junto com ele, cara. Isso é muito legal. Uma coisa que eu achei é que aquela mulher do jazz tem uma personalidade muito egoísta e eu não gostei muito dela. Mas depois, lá pro finalzinho do filme, você acaba gostando. Você, tipo, fala, putz, ela é legal. Ela se mostra muito sábia, né? Ela tem uma frase que depois você tem uma certa analogia muito boa com o que o filme trata. Então é muito legal dessa parte. Mas aí chega na parte principal. Depois que ele faz tudo isso, né? Depois que ele dá esse show na frente dela, ela fala: não, eu vou te dar uma oportunidade. Você vem aqui certo horário e a gente vai fazer uma apresentação. E aí ele simplesmente estoura de felicidade, ele fica muito feliz. Pra ele, ele não tá vendo mais nada. Ele só vai andando e comemorando. Ele consegue. Pra ele, ele tava feito. Mas aí chega no que é o primeiro pontapé e o maior choque de todo o filme. Com certeza. Essa parte é o que define o que vai vir daqui em diante. Exatamente, Léo. E o que acontece é o seguinte, quando ele recebe essa proposta, é tipo, o filme, ele traz um clima de correria. O que que é esse clima de correria? Pra gente ficar eufórico junto com o personagem. Então a gente vê ali ele, putz, eu tenho que me arrumar, eu tenho que ir, eu tenho que ir, eu tenho que ir, eu tenho que ir. E, cara, o filme, ele indica, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, mas ele ainda te dá aquela esperancinha, sabe? Que é quando a mãe Ele, fala, na volta a gente compra, na volta a gente compra, e nunca acontece. Então sim, é isso ele que o passa filme dá. raspando de várias coisas, né? Ele passa, tipo, ele tá andando, daí, sei lá, o cara quase derruba em cima dele os negócios. Aí ele quase atropelado. Você fica, caraca, nossa, quase, nossa, mas ele tá passando. Você tá lá, você tá confiante. Exatamente. E por mais que essa cena já tenha saído no trailer dele caindo, né, no bueiro e morrido, quem não viu o trailer, né, e até mesmo quem viu o trailer fica tipo, não, ele não vai morrer, ele tá passando de tudo. Aí quando você menos espera, pô, o cara cai lá dentro do bueiro e morre nos primeiros 10 minutos de filme. Sim, sim. E o mais legal vem a partir disso, porque aí começa a verdade sobre a história de Soul, o que diferencia ele de tudo. Que é quando ele tá subindo lá no elevador e tal, que ele ia tomar uma nova vida se ele continuasse seguindo o elevador. Mas ele não queria morrer. Ele, como a gente disse no início, o filme trata que ele não quer desistir da vida dele. Ele tava com a chance da vida dele, com o que ele achava que era o destino dele. Então ele não vai querer largar de qualquer jeito. E é por isso que ele, mesmo naquela fila, indo pra a reencarnação, ele consegue de alguma forma escapar, ele meio que atravessa uma barreira uma barreira espiritual, não sei o que seria aquilo muito bem. E ele realmente não renasce, ele vai pra uma outra área que a gente vai comentar agora um pouco. O Marcos vai comentar um pouco sobre. Exatamente. E uma coisa interessante é que quando ele morre, ele é um único, pelo menos ali no cenário, que tá completamente assustado. É um personagem que tá completamente, onde é que eu tô? Sabe? Os outros que o Léo ele tinha comentado comigo em outro momento, eles têm idades completamente diferentes, etnias diferentes, se você for prestar um pouquinho de atenção, e todos estão calmos, sabe? Todo mundo tá calminho ali, sem euforia, só aceitando a morte. Sim, E, ele e o já Joe não.
Opa. Eles já estão num estado mais tranquilizado, né? Eles estão. E parece que eles já não têm mais medo. Eles só estão esperando o momento dele chegar, bem tranquilamente. O elevador vai subindo. Uma escadinha, quase uma escada rolante. Pois é. E todo mundo tá calmo e, tipo, todo mundo parece que nem tá ligando pro Joe, tá ligado? Eles só estão ali e como se fosse num piloto automático. E o Joe não, sabe? E aí tem uma teoria que eu criei agora mesmo e eu acho que pode ser por isso que ele tava tão agitado. Porque lá no final do filme, na primeira metade do filme, a gente vê que ele tá em coma. Então pode ser que ele não tava morto completamente. Ele estava só naquele estado, sabe, entre a vida e a morte. Por isso que ele tava tão agitado e não tava aceitando tanto a morte dele. E essa é a minha percepção, sabe? Eu não sei se o Léo concorda, mas essa é a visão que eu tenho. Realmente tem um sentido que pode ter sido isso, porque a gente vê que eu acho que é na metade, quando ele vai apresentar uma certa coisa que a gente vai comentar daqui a pouco, ele ele chega a ver que ele tá numa cama de hospital e ele ainda tá com e mostra que os batimentos dele ainda estão acontecendo. Então, ele só não ele só ainda não chegou naquele estado, mas ele tá quase, tipo, quando ele chegasse na hora de renascer, ia ser o fim dele. Então ele também estava Pois é. destinado, mas ele ainda tinha uma chance, basicamente, pra ele. Pois é, e foi essa chance que basicamente aconteceu. Ele, completamente maluco, né? Ele pula e atravessa os tecidos das almas, sabe? E ele cai num mundo completamente diferente. Aí é importante ressaltar pro pessoal que esse lugar onde eles estão, que o Léo tava chamando de elevador, eu não sei o nome ao certo, mas é algo a ver com algo do além, sabe? O Léo pode me falar que ele sabe mais certinho. Eu acho que é o Além Vida, pelo que É, eu lembro, como ele chama. pois é, e é um lugar com. Cara, a estética desse filme, tipo, desse lugar. A estética desse filme é muito louca, cara. E eu, eu fiquei admirado como eles conseguem eh, passar por várias partes do filme por estéticas diferentes. Uma animação completamente linda, sabe? Com gráficos meio cartunescos, meio misturado com realismo. Depois Uhum. passar por uma parte completamente cartunesca e louca, sabe? Nossa, é completamente diferente. E algo que eu esqueci de ressaltar no começo é que esse filme fez um trabalho excepcional de como que a Pixar, que é uma produtora meio que com o público voltado para um mais infantil, né? Não totalmente, mas muitas crianças assistem os filmes dela. Conseguiu trazer esse assunto de vida pós-morte, de almas, sabe, que é um tema bem complicado até para pessoas mais velhas, de uma maneira tão lúdica, de uma maneira tão legal e compreensível até para as crianças pequenas, sabe? Eu achei isso fantástico, né? Mais motivo do Sim, Oscar. isso é um tema difícil de se tratar sem ficar maçante ou ser uma coisa muito para pessoas que realmente querem assistir o filme, por exemplo. Eu já assisti alguns outros filmes que tratam sobre espiritismo e essas coisas e realmente é uma coisa que você tem que estar interessado em assistir, você tem que meio que se puxar para ver, mas o Soul ele te cativa a assistir, é muito legal. E agora comentando sobre o lugar que ele vai parar depois disso, é quase te dá um sentimento de creche assim, né? Parece uma creche de primeira vista. Você olha e você pensa, ah não, isso é basicamente o início do como que alguém aprende a ser quem é. E é realmente o que acontece. Tipo, ele passa muito isso também pelas cores e pelo como que o lugar é. Ele é tipo um lugar meio fofo, assim, uma coisa do tipo. Uma coisa bem infantil mesmo. Exatamente. E esse lugar, ele é um lugar que já muda completamente de uma estética em que o Joe tá na Terra, por exemplo. É um lugar que se assemelha bastante com alguns lugares de Divertidamente. Eu não sei se são alguns dos mesmos produtores, mas Divertidamente lembra um pouquinho os cenários, né? Não a história e tudo mais. E ali a gente tem. Como se fosse, que nem o Léo falou, como se fosse uma creche mesmo, tipo, várias alminhas, digamos assim, ali aprendendo, estudando e
criando os propósitos dela, né? Delas, as personalidades, tudo antes de viver. Então, basicamente, Soul diz que antes mesmo de você viver, as suas personalidades já estão desenvolvidas e o seu propósito já está encaminhado. Isso quer dizer que o Joe, antes dele nascer e quando ele estava nessa, digamos que creche, ele já tinha o propósito de ser músico, né? E já tinha a personalidade dele formada. Eu não sei se eu tenho uma opinião concreta em relação a isso, né? Eu acho que não é algo muito certo, né? Eu acho, e tudo mais, mas essa foi a visão que o filme apresentou. E eu queria saber agora a tua opinião, Léo. O que você acha disso daí? Sim, e tipo, realmente a início a gente dá uma olhada e pensa, ah, não, eles estão cada um aprendendo o que eles vão fazer, sabe? O que eles vão ter que. Qual vai ser o jeito que eles vão viver e o como que eles vão conviver e o que eles vão. Quais vão ser os primeiros objetivos, os maiores focos deles. E uma coisa que é interessante, nada não é que é interessante, é bem engraçado, eu acho, o modo como são quase os tutores que eles têm lá, que eles têm todo o mesmo nome, que é, eu acho que, eu não lembro se é Terry ou é alguma outra coisa, mas é algo do tipo. E todos Não, têm o não mesmo era nome. Zé? Eles dizem, ah não, é o Zé, Terry é o outro que aparece depois, que a gente É, também pode comentar. Eles todos se chamam Zé. E, e aí ele diz, ah não, eu sou o Zé. Ali atrás tem o Zé. E ali ajudando as outras almas tem o Zé. E por mais que seja uma piada meio boba, você vê que tipo, eles não se diferenciam, todos têm a mesma função. E eles são, tipo, criaturas que são além da compreensão de uma alma. Eles são quase como, que nem eles dizem, eles são um aglomerado de partículas que guia os espíritos. Eles comentam no filme, quando ele pede o que eles são. ex- exatamente. E sabe o que eu acho, Léo? Eu acho que eles são como se fossem umas entidades, sabe? Mas, tipo, eu acho que pode ter até algo superior a eles. Tipo, eles são umas entidades que têm algumas funções ali, né? Tipo, a Terry, por exemplo, a função dela é ficar contando por basicamente toda a eternidade, né? E é interessante ressaltar que o Joe, né? Quando ele vai para esse lugar, que é a creche e tudo mais, ele encontra um dessas entidades, assim, né? Desses tutores, digamos assim. E esse tutor, eu não sei, eu não me lembro ao certo o que ele fala, mas é basicamente ele fala que, putz, bom, infelizmente, cara, você não vai poder voltar, né? Teria que ficar ali. E ele não aceita isso. E pelo fato dele não aceitar isso, o que acontece? Ele causa uma confusão e rouba. Ele entra ali numa uma palestra que tinha, que é como se fosse uma definição. Tipo um cursinho, É, né? Uma formação. exatamente. E ele entra meio que nessa palestra e ele vê que ali tem meio que umas alminhas, né? E alguns outros tutores, que esses tutores, eles eram pessoas que fizeram muitas coisas boas na vida. Então, um psicólogo muito renomado, Abraham Lincoln, até a Madre Teresa, sabe? Então, várias dessas Uhum. personalidades ali estariam dispostas a ajudar as almas, né? Pelo que eu entendi, são, tipo, as pessoas que viram tutores são figuras inspiradoras. São figuras que trazem um sentimento nossa, eu quero ser igual a elas, sabe? Sim, sim. E é muito interessante ver, tipo, todas essas personalidades. E acontece algo muito engraçado com uma outra personagem muito importante que vai aparecer daqui a pouco na nossa análise, né? Que o Léo, ele diz que gosta bastante dessa personagem. É, então, depois que ele vai até essa formação, esse cursinho, ele meio que se adentra ali, ele rouba a identidade desse psicólogo renomado, que foi um dos que a gente citou, e, e eles começam a, tipo, encarregar cada um de ficar com uma alma. E o John vai parar justo com uma que digamos que, meio problemática, eles dizem, que é a 22. E, nossa, a ideia dessa personagem é muito boa. Porque ela é basicamente uma alma que nunca achou o que ela ia fazer. Ela É o passou por, tipo, propósito dela. muitos tutor.
Sim, ela nunca achou um propósito, que nem eles dizem no início do filme. Ela nunca achou algo de verdade que fizesse ela querer ir pra vida. Ela preferia ficar lá, de boa. E passaram por ela muitas pessoas, tipo Einstein, o Abraham Lincoln, que nem a gente disse, a Maria Teresa, escritores famosos, nossa, muita pessoa. E todos esses tutores ficaram loucos dando, dando meio que uma lição, tipo, aula pra ela, sabe? Sim, sim. Eles, E eles não conseguiram nem aguentar, porque ela era uma pessoa. Dá de ver que ela é muito questionativa. E ela não gosta, tipo, de uma resposta simples. Pra ela, se ela só vai se interessar por algo se for algo muito grandioso, assim. Tem que ser algo que realmente faz sentido pra ela. E quase tudo que eles falavam passava. Aquele famoso ditado: entrava num ouvido e passava pelo outro. sim, é exatamente isso, sabe? E algo que é interessante naquela cena da palestra ainda é que a gente vê antes uma outra alma, que as almas, né, nesse cenário, nesse filme, elas são, têm os nomes delas através do número de criação, digamos assim. Então a gente tem lá uma aula 1 trilhão, por exemplo, e Uhum. a 22 é a 22 ainda, ou seja, a 22ª alma a ser criada, sabe? E a gente tá ali um tutor com uma alma 1 trilhão e o Joe, cara, ele foi pegar justo a 22, uma das mais problemáticas, tá ligado? E se você parar pra pensar, isso mostra que ela deve ser, tipo, a primeira vez que ela viveu foi há muito tempo atrás. Ela deve ter sido, tipo, uma das primeiras humanas da E se Terra, ela viveu, talvez. né? Se ela E chegou a é, viver. Ô, mas Léo, eu ela não acredito viveu. que. Eu acho que ela não Ela, viveu, sabe? ela não deve ter vivido mesmo, porque. Mas isso eu acho que, assim, quando eles passam por aquele portal, eles se tornam. Eles perdem todos aqueles. Tudo que eles tinham, toda a bagagem pra, pra se tornar uma daquelas alminhas. Então talvez ela tenha vivido, mas ela esqueceu e passou por lá. Mas acho que eu também acho que ela não chegou a viver, porque o filme nos leva a entender isso, mas nunca se sabe. Pois é, também. Pois é, Léo, eu também acho que ela não chegou a viver. Até porque eu acho que isso quebraria um pouco da mensagem do filme, né, caso ela realmente tivesse vivido. E também porque ela é a 22ª alma, sabe? Tipo, não teria tempo dela viver, tipo, uma vida inteira, chegar e ainda tá na 22ª alma. Sendo que naquela palestra, no mínimo, umas 20 almas já devem ir pro projeto de reencarnação, sabe? Então, eu acho que realmente não faz muito sentido. Mas é interessante, tipo, ter esse contraste da alma 1 trilhão com a alma 22, né? Pra gente ter... E o filme, ele aborda isso no roteiro e também ali pra mostrar o contraste de que, tipo, bom, essa aí não é uma alma comum, tá? Você vai ter trabalho. E o filme dá duas personalidades muito fortes. O Joe, que tem a personalidade que algumas pessoas podem achar que ele não tem uma personalidade forte, mas ele tem, que a personalidade dele se resume na música, né? E na persistência também, né? Que ele é uma É, e na pessoa muito persistência. persistente. Tipo, ele. Você vê ele desde o início do filme lá, e ele queria virar músico. Aí depois que ele morre, ele quer de qualquer jeito, ele quer voltar pro corpo dele. Então é uma pessoa, tipo, persiste demais. Ele não larga do que ele quer. Tipo, nem que tentem puxar ele à força. Pois é. E do outro lado, em contrapartida, a gente tem a 22, que é extremamente teimosa e complicada, E sabe? preguiçosa. Ela não. Exatamente. Enquanto ela puder ficar na zona de conforto, ela não vai querer sair dessa É. fácil. E exatamente, sabe? Tipo, ela tá lá, de boa na dela, né? Vivendo a vida no além, que ela não sente dor, não sente gosto, não sente nada, ela só vive, só existe. Né? Por que que ela iria pra Terra, por exemplo, passar dificuldade no metrô, ou correr pra ir no trabalho, ou sei lá, passar fome talvez? Ela tá de boa ali. E o filme ele traz respostas de por que que ela teria que passar fome, não fome não, né, mas passar pelas dificuldades da vida ou viver as coisas na Terra. O filme Uhum. ele mostra que até os perrengues são interessantes e valem a pena. Sim, sim. E agora passando pra continuando, a gente. Depois que ele ganha a 22 pra ser tutor, ele vai. Todos eles passam por um processo que é eles irem na vida da pessoa que tá tentando ajudar eles, no caso do Joe,
a achar talvez nela alguma inspiração. A primeira coisa que elas fazem. E como não era o Joe, aparece a vida do psicólogo e ele tem muitas coisas e tal. Só que o Joe diz, essa não é a minha vida. E aí quando ele coloca de verdade, a gente tem um contraste que a gente percebe que o Joe realmente não vivia direito a vida dele. Ele não sabia muito o que seguir, o que fazer. Ele tinha uma Mas vida muito aí, vazia, mas, inicialmente. mas aí, Léo, essa é a mensagem que o filme quer passar pra nós, inicialmente. E é legal a gente Uhum. ver a 22, que é uma piadista. E eu vou ser bem sincero pra você. Quando eu tava assistindo ali, eu não gostava. No primeiro momento, eu não gostei muito da 22. Eu achei ela muito irritante, muito chata. Mas depois, eu acho que muitas pessoas que assistem o filme podem achar isso também. Mas depois que você termina de assistir o filme e analisa, você vê que ela não é uma personagem vazia e que sim, ela tem as coisas boas dela, né? Inclusive, quando o Joe tá lá vendo a vida do psicólogo, nem sei, nem lembro ao certo se era um psicólogo, mas tenho quase certeza que sim. A 22 ela falava do tipo, nossa, que vida, cara, você ganhou bastante coisa aí, não sei o quê. Aí o Joe olha e fala, assim, não sou eu não, mano, aqui, essa é a minha vida. E o que o filme quer mostrar? O filme quer mostrar pra quem tá assistindo que a vida do Joe é basicamente uma bosta. Ele quer, tipo, levar você a pensar, nossa, tá, o Joe é acabado, a vida dele não tem sentido. Você olha aquilo e fala, nossa, ele é vazio. Você pensa, Pois é, tipo, você, enquanto você não tem uma perspectiva maior do que vai acontecer no filme, é isso que vem na tua cabeça, basicamente. po- pois é, sabe? E não tem meio que como você, tipo, chegar nesse ponto e imaginar, não, a vida dele é foda pra caralho, sabe? Não. E você fica ali estagnado vendo a ideia de que a vida do Joe é horrível, né? E a 22 deve pensar, por que eu vou ir pra Terra pra ter uma vida assim, sabe? Se nem com o Abraham Lincoln, com a Madre Teresa e tal, com pessoas que com certeza foram mais bem-sucedidas que o Joe, ela se interessou, imagina vendo na vida do Joe. Bingo, meu amigo. Tem uma reviravolta aí. Uhum. E, enfim, depois que eles veem tudo isso, a gente chega na parte que a gente tinha dito que ele acaba percebendo que ele não estava morto ainda. Ele encontra. A última memória que ele tinha era dele em coma. E aí, ele se pergunta: tá, eu ainda posso estar vivo. Mas até agora a gente não sabe se ele pode voltar. A gente pensa, tá, mas ele não vai conseguir voltar. E aí, depois que o filme apresenta uma área que também é bem legal, que talvez se você quiser dar uma compartilhada também depois, que é uma área onde tem várias coisas e de tudo quanto é tipo, tem comida, tem jogos, tem empregos para todas as almas testarem e talvez encontrarem o que elas gostam. Eles chegam num cantinho lá da 22, onde vai para uma outra área do filme que a gente já vai falar. Sim, Léo. E falando dessa parte ali dessa linha com basicamente todas as possibilidades do mundo, eu acho até que pode ter roubo, essas coisas, né? O Sim. que que, o que que seria essa salinha? Seria basicamente, não é uma salinha, né? Mas, tipo, é um lugar onde essas alminhas que estão em fase preparatória para encarnar testam tudo que a Terra tem a oferecer para elas pegarem e escolherem. Putz, isso aqui que eu quero viver. Isso aqui que eu gostei. E a 22, eu não digo que ela vai em tudo, porque eu acho que isso ia ser muito difícil, mas ela vai em muitos lugares, né? Vai química, música, todos os lugares possíveis, né, ali, e ela não se interessa por nada, né? E tem até um restaurante ali, um lugar que vende pizza, algo do tipo, mas ela não sente gosto, então pra ela, tipo, meu, por que eu quero isso, tá ligado? Uhum. E é importante se falar que esse filme ele traz algumas coisas, uns conceitos para essas alminhas encarnarem, né? Que elas têm no peito delas um local onde ele deve ser preenchido, né? Com as coisas que vão para a personalidade. Inclusive, Léo, você achou uma cena engraçada que tu comentou comigo, que é de uma alminha, que ela tá, tipo, super. Ela é uma alminha que aparentemente é super inofensível, mas que as características dela são
super maldosas, assim. Sim, ela parece toda fofinha, assim, ele tá falando, ah não. Aparece uma outra, tipo, toda orgulhosa, ah, eu quero ser médico, sei lá. E aparece ela, ah, eu sou uma figura ultra manipuladora que gosta de se aproveitar de quem eu amo pra conseguir o que eu quero. E daí você pega e é um contraste muito engraçado, porque é nesse momento que eu percebo que deve ter também propósitos, entre aspas, ruins também. Tipo, ruins no caso, se a gente considerar o que é certo e errado segundo a sociedade. Deve ter propósitos um pouco fora do comum, mas eles não foram tratados porque deve ser um filme infantil, então eles não quiseram trazer muito dessa parte. Mas isso É, demonstra que como do mesmo modo que existem pessoas ruins na sociedade, essas pessoas são formadas também lá. exatamente, Léo. Que, por exemplo, você tem bandidos na Terra, né, assim como médicos e tudo mais, e esses bandidos devem ter tido sua alma ah, formada com essas características antes, né? Mas Uhum. eu queria ser um pouquinho sincero. Eu não sei se eu gosto muito dessa ideia do filme de apresentar que as almas já têm meio que a personalidade dela formada antes. É uma ideia legal, é uma ideia diferente, mas essa ideia das personalidades e não do propósito, eu acho que não é tão válida. Tipo, eu não curto muito, mas essa é apenas a minha opinião, sabe? Tipo, por que que eu não gosto? Uhum. Porque por mais que o filme ele queira trazer essa ideia pro público, eu não acho que isso é interessante, né? Porque eu acho que a pessoa, vivenciando as experiências dela na Terra, vai mudar a personalidade dela, sabe? Que é o que de fato acontece, né? E tipo, se você lá do princípio dos primórdios, antes de encarnar, tu já vem com a tua personalidade pronta, meio que você não pode mudar. Então, se você tem a tua personalidade na alma que tu é egoísta, tu vai ser a vida inteira uma pessoa egoísta. E, Não, mas cara, sabe o que, que eu acho? Nessa ideia, eu acho que ele não quer dizer necessariamente que vai ser desde o princípio, mas que ela vai desenvolver em algum momento da vida e vai ser uma característica marcante. Até porque as almas, elas quando elas vão pro corpo, elas já não sabem de mais nada. Elas só vão viver a vida que elas foram estudadas para criar, mas elas não sabem mais do que era. Então, pois é, elas sabe? vão aprendendo. Eu acho que, tipo, meio que o tempo já aconteceu no mundo espiritual. Então, eles já sabem que em algum momento a pessoa vai se tornar alguém manipulador e isso vai ser um dos principais pontos do caráter dela, por exemplo. Sim, Léo, eu concordo contigo, porém isso não tira o fato de que a pessoa não pode mudar. Tipo, em algum momento ou outro na vida dela, ela vai ser aquela pessoa, sabe? Sim, Pelo menos sim. é isso que o filme indica, e pelo menos foi isso que eu entendi do filme. Então, pessoal, se vocês tipo, entenderam um pouco melhor ou tiveram uma interpretação diferente, ali no Anchor tem uma seção de comentários que vocês podem comentar a opinião de vocês, né? E se você está ouvindo no YouTube, comenta aí também, né, a opinião de vocês sobre essa questão das personalidades, que é muito legal ter uma interação com vocês, né, Lá? Uhum, sim, é sempre bom. Se vocês quiserem deixar qualquer mensagem, a gente vai dar uma olhadinha e tentar responder, tentar dar uma conversada sobre, porque realmente, quando a gente trata de qualquer assunto, opiniões diferentes sempre são algo a se acrescentar. A gente sempre tem coisas novas a pensar e talvez até adicionar nos nossos conceitos sobre aquilo. Tem vezes, por exemplo, a gente antes de assistir o filme tinha nossas opiniões sobre certas coisas, mas depois que a gente conversa, a gente cria uma conexão e é isso que a gente quer fazer aqui com vocês. Exatamente. Então, se você, tipo, tá ouvindo nosso podcast e ouve alguma opinião do filme que você não concorda ou algo do tipo, né? Eu acho que é bem comum a gente ficar com raiva ou discordar e, tipo, não, eu quero que essa pessoa mude de opinião. Mas, galerinha, é o seguinte, se vocês estão ouvindo esse podcast e a opinião de vocês é divergente, comenta aí pra gente dar uma discutida, pra gente expor nossos pontos de vista, sabe? Que é muito divertido. Por exemplo, eu e o Léo, a gente tá discordando nesse ponto, a gente tá tendo uma conversa muito massa. Então, é isso aí, pessoal. Ó. Comenta aí o que vocês acharam, né, dessa parte específica, ou de outras que possam vir a surgir, que a gente tem uma conversa bem bacana. Uhum. Agora, passando mais para a outra parte que é terceiro mundo que eles vão chegar a passar, é, a gente chega num lugar onde
tem várias almas flutuando e algumas almas que não parecem mais almas, elas são quase como monstros. E esse lugar Exatamente. é basicamente local Um onde limbo. é quase um limbo, mas não num modo de perspectiva ruim, necessariamente. É um lugar onde a pessoa tem uma experiência como a do John, que teve no início do filme. Ela começa a entrar tanto naquilo que ela gosta, que ela tem uma experiência fora do corpo dela. E é aí que a gente conhece também um personagem que é muito interessante no filme, que é o bicho grilo e os tripulantes do navio dele também. Mas a gente vai comentar agora um pouco sobre as características desse lugar. Bom, é importante ressaltar que nesse lugar podem existir dois polos, o polo ruim e o polo positivo. O que é o polo positivo? É aquilo que acontece quando o Joe, por exemplo, no começo do filme, ele transcende, né? E assim como o bicho grilo e os outros tripulantes do navio, eles estão transcendendo naquele momento, né? Eles não estão mortos, eles só estão ali meio que tão relaxados e no mundo das coisas que eles estão fazendo que eles conseguem ir para o mundo espiritual. Em contrapartida, a gente tem personalidades que se aparentam com monstros, digamos assim. O que seria isso? Seria. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que trabalha demais no escritório e ela tá tão focada naquilo que ela tá vivendo num piloto automático. E a vida dela, né, a alma dela, tipo, se perdeu ali só naquilo, né? E ela não tá mais feliz, ela não tá mais, sabe? Ela tá perdida nas mágoas, na depressão. E, cara, eu achei muito maneiro, muito legal. A forma como a Disney meio que deu uma escondidinha, né, nesses monstrinhos, como uma metáfora, talvez, né, ou uma comparação com a depressão, né, porque, inclusive, mostra ali um carinha, né, que ele tá no escritório dele, e ele tá, tipo, praticamente depressivo, cara, sabe, a postura, a forma, sabe, tudo, né, Sim, sim. e E é basicamente como se fosse uma pessoa magoada, uma pessoa depressiva, né? E a Disney, ela não acha que eu não ia falar na cara assim, ó, isso aí tá com depressão, mas quem é um pouco mais velho e tudo mais já entende que aquilo ali é uma referência à depressão bem clara, na minha opinião. Uhum. E agora falando mais sobre o bicho grilo e os tripulantes, que é uma parte que eu achei muito boa. O primeiro vamos começar pelo capitão, né? O próprio bicho grilo em pessoa, né? Ou em alma, no caso. É, o personagem, quando ele é apresentado, a gente vê que ele é uma pessoa muito espontânea, muito divertida, que conhece muito bem aquele lugar. E aí você pensa que pra ele estar lá e pra ele conseguir se movimentar e falar com as outras almas, ele tem que fazer algo tipo incrível pra chegar naquele estado. Mas aí que a gente tem uma surpresa que também é muito engraçado quando eu vi, que o que fazia ele chegar lá era simplesmente girar uma placa de uma loja que ele trabalhava. Basicamente aquele pessoal que faz propaganda de rua nos Estados Unidos, que fica girando uma plaquinha apontando, aqui, venha comprar tal coisa da loja. O bicho E grilo parece um ele, mendigo, um aham, maconheiro. ele é meio que um, ele é meio Maconheiro? que um, não, ele é acho que ele é um hippie ou alguma coisa do tipo, pelo que o filme leva a entender. Mas, Só falta enfim, ele ter uma combizinha, né? ele segue esse estereótipo, mas ele quer mostrar que as coisas simples também podem trazer um relaxamento, podem levar a gente a outras coisas. Não é só umas coisas muito complexas, tipo a música que não era pro Joe. Tem também os outros tripulantes têm uma alma que estava meditando, outra que estava simplesmente fazendo uma sessão de relaxamento depois de tomar um chá que relaxava o corpo. Enfim,
cada um daqueles lá tá num estado de perfeita harmonia com o espiritual deles. E o Joe vai até eles e pede se tinha como ele voltar pro corpo dele até daquela parte. E eles acabam ajudando ele com isso, é, levando ele até fazendo meio que um círculo e mostrando pra ele como é que ele tava. E aí chega. A gente já tá se aproximando do próximo clímax do filme. Exatamente. E antes da gente seguir, né, para esse próximo clímax, é importante ressaltar que essa parte em que, né, as pessoas estão transcendendo, né? Por mais que tenha aquele meme que muita gente vai dar risada pela palavra transcender, eles estão fazendo basicamente isso. O moleque tá transcendendo. E, bom, é importante ressaltar que para você sair desse estágio e entrar no mundo espiritual, não é que nem o Léo falou, não é necessário você estar muito focado, meditando, por exemplo, na música, não, sabe? Você aí que tá ouvindo o podcast, tu já deve ter experienciado uma experiência do tipo, eu tô jogando, ou eu tô montando um quebra-cabeça, ou eu tô desenhando, eu tô tão relaxado, tô tão bem com aquilo tá tipo, sabe, que você vai pra outro mundo, né? Então, como o Léo falou, o bicho grilo, por exemplo, ele só tá balançando uma placa. E aquilo tá fazendo tão bem pra ele, mas tão bem, que ele consegue acessar um mundo espiritual. Assim como quem medita, assim como o Joe que toca música, sabe? Então, Uhum. o filme dá esse espaço daqui pra você atingir esse clímax, assim, você não precisa estar extremamente focado numa meditação. Você pode atingir de diversas maneiras, né? Faz E aquilo que ele... você gosta, né? E É, basicamente o filme quer dizer. exatamente. E agora, pessoal, a gente indo pra próxima parte, que é quando a 22, que eu não lembro, eu não me recordo por que ela cai junto, né? E Eu o... acho que ela acaba sendo. Ela acaba tropeçando junto com o Joe. Ou ela só é puxada junto. Enfim, algo do Bom, tipo. enfim, o bicho grilo, ele mostra ali, esse nome é de fuder. É É, muito bom. eles estão lá vendo o Joe em coma no hospital. E aparentemente não faz muito tempo que ele tá em coma. Parece que o tempo das almas é muito diferente do tempo na Terra. Porque ele tá em coma e a mãe dele não tá ali. E ninguém sabe que ele tá em coma, sabe? E, bom, enfim, essa é uma curiosidade. As almas caem ali, né, da 22 e do Joe. E tem um gato em cima da cama do Joe. Ai, essa parte é muito incrível. E, bom, vocês já sabem a merda que aconteceu, né? O Joe foi no gato e a 22 foi no Joe. Eu adoro essa parte porque a gente vê que agora a complicação não é mais voltar até o corpo dele. Agora a complicação é como eles vão trocar de corpo pra ele poder fazer aquilo. Eles já estão no mundo real, mas não do jeito que ele queria. E não do jeito que a 22 queria, porque ela não queria vir pro mundo real. Ainda mais no corpo do Joe. Pois é, né? Se ela já desprezava, digamos assim, as celebridades, imagina no corpo de um fracassado, digamos assim. E, bom, é interessante que ela não sabe andar, não sabe fazer nada. Ela, tipo, ela sente. Ela é quase uma criança, assim, ela só, as únicas coisas que ela consegue fazer mesmo, assim, é porque ela é quase um impulso, assim, tipo, por exemplo, falar ela consegue porque é um impulso que ela já tinha, mas, por exemplo, há coisas que ela não aprendeu, porque no Tremendo das Almas elas não aprendem como caminhar, então ela tem muita dificuldade nisso. Foi lá pro início, ela anda quase que nem um gato uma hora ela tá quase se jogando de um lado pro outro. É muito bom. E o Joe, ele tenta, tipo, falar com os médicos, mas ele tá no corpo de um gato. Então só sai, tipo, só sai um miado. E tu entendeu, Léo? Tu chegou a perceber que indo por esse buraco que
Bicho grilo abriu. Eles não esquecem as coisas que eles viveram no mundo das almas. É tipo um buraco que não faz tu esquecer, que loucura, né? Sim, Diferente do sim, outro lá. interessante. Porque no outro você meio que deixa de ser quem você era, você finaliza a tua vida quase naquele, né? E nesse você volta pro teu corpo, ou pro corpo de outra pessoa, de uma forma mais direta. Por isso que ele disse que era até meio perigoso. Tipo, eles vão. Ele acabou indo no corpo do gato porque o Joe foi muito precoce em querer pular rápido demais e não queria se concentrar. Porque eles disseram: ó, se você se concentrar, você pode conseguir entrar no teu corpo. Mas ele não tinha paciência pra isso. Então ele só pulou. Pois é, e galera, é importante ressaltar que em meio a tudo isso, ele precisa ir pra apresentação dele, sabe? E tudo isso que tá acontecendo é em uma tarde. Tudo isso é em apenas uma tarde. Então, Uhum. imagina a euforia do Joe, imagina como que o Joe deve estar se sentindo. É a oportunidade da vida dele, ele tá morto e não sabe como voltar, e a apresentação é de noite. O que que vocês fariam com a oportunidade da vida de vocês ali, e vocês, ai, algumas horas só, e com uma situação impossível praticamente? No corpo Dá de uma um gato, angústia. no caso dele, né? Pois é, angustiante pra caralho. E acontece o seguinte, a 22 tem uma sequência de cena onde mostra ela aprendendo e vivenciando a vida, né? Então, ela tá até com uma calça rasgada e o Joe fica, puta que merda, que estão fazendo passar vergonha, e coisas do tipo. Ela comendo ali, ela vendo, caraca, então é assim que a pizza tem gosto, né? Ou então ela Uhum. só se jogando ali no meio da rua e sentindo o vento da tubulação, né? É, sentindo a brisa, olhando o céu. A gente E ela. começa a ver que como ela não tinha uma noção desde o início da vida dela, ela começa aos poucos ver. E ela não vai tipo nas grandes experiências, ela vai nas coisas pequenas que a vida vai dando. Mas agora também chega num momento que é muito importante de se falar, que é as atitudes que ela toma enquanto ela tá no corpo do Joe, em relação a como ele era, que ela vai Pois é, passando por. Eles vão passando por vários problemas, entre aspas, com coisas da vida do Joe. pois é. E, bom, a 22 ela, que nem o Léo disse, ela vai passando por algumas situações, né? E como ela tá na pele do Joe, ela tem que agir semelhante, né? Pra o Joe não levantar suspeita ou algo assim, não acharem que ele é louco. E eu não sei qual é o primeiro lugar que ela vai, Léo. Você pode comentar sobre essa parte que eu não estou me lembrando muito bem. O primeiro lugar que ela vai é a barbearia do amigo dele, e onde lá o Joe diz: ah, não, é só conversar sobre jazz que esse cara aí manja muito e a gente gosta de conversar sobre isso. Mas quando ela vai lá, ela pensa: poxa, eu não sei nada de jazz. Então eu vou conversar sobre o que eu refleti enquanto estava como uma alma. E ela começa a puxar um papo que, diferente do que o Joe pensava, é um papo que todo mundo começa a escutar ele. Todo mundo, nossa, caramba, ele tá dizendo uma coisa interessante. E isso é uma outra perspectiva da vida dele. Ele sempre pensava que, eles querem ouvir o que eu tô querendo dizer porque é da minha vida. Mas tem vezes que a gente quer ouvir uma coisa mais reflexiva. A gente quer ouvir algo que não queremos ouvir sobre o que a pessoa fez no dia, mas sim sobre o que ela pensou do que ela fez, o que ela tirou daquilo. Pois é, Léo, e isso reflete que a vida do Joe era basicamente jazz, 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 sabe? E que nem você comentou pra mim em outro momento, você falou que não é que as pessoas não gostassem de ouvir ele falar de jazz, até porque elas eram amigas dele, Uhum. mas elas ficaram contentes de, poxa, cara, que bom que você também faz outra coisa além do jazz, que você também quer falar sobre outras coisas além disso, que o teu foco não é só isso, porque a vida não é só uma coisa, né? E não é só um momento. Aí, E só é, um ponto a destacar. É,
quando eles vão até aí, o Terry, aquela alma que faz a contagem, tá perseguindo eles porque ele sabe que o Joe não devia estar lá. Então tem uma cena engraçada que um dos caras que sai lá da, do lugar de cortar o cabelo, na barbearia, por verdade, quando ele sai de lá, ela confunde o Joe com esse cara e praticamente traumatiza ele depois disso. Ela puxa ele, agora eu te peguei, agora você não vai escapar. E daí ele tá lá, bem de boa, e quando ele volta ele tá apavorado. É muito bom. Léo, comentando sobre essa personagem, a Terry, eu não sei se foi uma impressão minha, mas eu acho que ela ficou de escanteio no filme. Em alguns momentos eu até esqueço que ela tá ali no filme, sabe? Ela, Porque ela foi ela não só é a pra dar um. principal, né? Não é Ela nem é mais perto de pra dar principal. um contraponto, eu acho. Porque o filme não teria nenhum contraponto. Tipo, seria só essa jornada deles. E aí eles queriam dar uma outra. Queriam dar um outro problema pra eles enfrentarem, além daquele. E daí eles Pois colocaram o é. Terry. Mas ela também é uma personagem interessante de você ver, porque ela também diz que não foi a primeira vez que isso aconteceu. Não é comum, mas não foi a primeira vez que uma alma escapa praticamente do além-vida. E é importante ressaltar, eu tô falando dessa coisa de novo. Então desculpa aí, pessoal, se eu tô repetindo muito algumas palavras, mas é isso aí. Bom, ah, que a Terry, ela tem, na minha opinião, um papel basicamente ali, que eu vejo essa coisa, de trazer eles de volta pra creche ali. Uhum, Porque ela não chega nem longe de ser um personagem principal, né? E eu acho que talvez ela seria um vilãozinho do filme, que nem é um vilão, até porque Soul não tem um vilão, pessoal. É um dos filmes da Pixar que não tem vilão, né? Eu acho que até uhum. divertidamente não tem um vilão. E nem precisa, É, por que você vai sim. colocar um vilão nessa história, tá ligado? Ela tá fazendo o trabalho dela, ela não fez nada de errado, então eu acho que isso é algo que a gente tem que destacar. E depois da barbearia, eles vão pra casa do Joe, que eu lembro. E lá eles se deparam com outra situação, que é a aluna do início do filme que tava pensando em desistir da música. E é uma das partes mais emocionantes do filme, com certeza. Que é o como que é a parte que a 22 percebe o como a música é algo também que é fantástico. Que o Joe tava tentando dizer pra ela, mas como ela não sentia nada na além vida, pra ela não fazia o menor sentido. Mas quando ela pede. Nada, ela nem pede, a menina toca uma última vez o instrumento dela, que ela ia abandonar. Ela viu como a música era algo encantador e disse pra ela continuar. Ela disse: continua, você é muito boa, você não pode desistir. Pois é, sabe, Léo? E é interessante ver como que o Joe ele tá surpreso, cara, com todas essas ações da 22, sabe? Ele tá ali na barbearia, você vê que ele fica tipo, como assim vocês gostaram do que ela falou? Sabe? Como assim vocês querem que eu fale mais coisa além do jazz, sabe? E a mesma coisa acontece ali nessa aluna dele. Ele chega em casa e quando ela toca ali na porta, né? O Joe fala, não atende, pelo amor de Deus, não atende que você vai falar besteira. E o que acontece é que a 22 meio que inspira a menininha a continuar tocando, sabe? Eu não sei se ela pega e chama o Joe, não, como que ela chamaria o Joe, né? Falei besteira agora. Mas ela inspira a menininha ali, né? Ela ouve ela tocando e escuta cada nota ali, tipo, ela tá comendo alguma coisinha, né? Tipo, putz, já ouvi falar de música, a música deve ser chato. Aí ela pega e começa a escutar e você vê na feição que, tipo, ela começou a gostar, sabe? Uhum. E aí tem também. E realmente é uma das partes mais emocionantes. Só perde pra, com certeza, uma das que eu quase chorei, pra falar a verdade, até escorreu uma lágrima, que foi a da mãe dele. Que eu vou deixar pro Marcos dar uma explicada um pouco sobre pra vocês entenderem um pouco dessa parte que é tão tocante. Pois é, essa cena que
remete ao comecinho do filme lá, né, que a gente comentou aqui no começo do podcast, que é a relação da mãe do Joe com ele, né, do fato de no início a gente pensar que a mãe dele só não apoia ele, porque a gente não tem essa ideia de que ela queria proteger ele. Eu não sei se ela chega a falar isso, mas se falou foi muito superficialmente. E aí que a gente tem uma conversa entre os dois, né? O Joe, ele vai atrás de um terno, né? É importante ressaltar que nesse momento, por que eles estão fazendo? Eles estão correndo contra o tempo para ir se apresentar. O Joe não quer nem saber, sabe? Ele tem a apresentação de noite e ele vai se arrumar, fazer tudo e depois ele vê como que volta pro corpo, né? Ele Na verdade, eles até têm a noção de que eles podem. Nessa parte, eles falam com o bicho grilo e eles sabem que eles podem voltar. E aí eles começam a dar esse corridão. A gente esqueceu de comentar, mas era. Eles ah, encontram o bicho grilo na vida real e ele explica pra eles isso. E daí ele começa: não, a gente vai conseguir, vamos lá, vamos lá. E daí eles vão nessas participações que vai tendo. bom, foi bom você me corrigir, Léo, nessa parte, né? Que aí fica um pouco mais fácil de compreender, né? Essa correria que eles estão tendo, né? Pra fazer. Mas bom, voltando à cena que é importante, o Joe, ele vai lá no salão, acho que da mãe dele ou algo assim, e escolher uma roupa. E ele não quer falar com a mãe dele. Então, tipo, ele tenta pegar as coisas o mais rápido possível sem que a mãe dele perceba. Mas, né, a mãe dele chega lá, chama ele pra conversar. É importante dizer que, quando eu falo ele, é a 22, tá? Porque eles estão juntos ali. E, bom, a mãe dele chega pra conversar e a 22 não sabe quem é ela, não sabe de nada. E o Joe, como o gatinho ali, ele tem a ideia, não, eu falo as coisas aqui pra você não ter ouvido e você conta pra ela. E aqui o filme tem uma cena que o Léo, ele diz que derramou uma lágrima que é muito tocante. Que é quando o Joe bota tudo pra fora que ele não tinha dito antes, sabe? Então ele fala pra mãe dele como ele se sentia, como ele queria mais apoio, que o jazz era a vida dele, que ele queria aquilo e queria só um apoio, que ela não estava do lado dele, que ela só julgava, que ela só criticava e quem ele queria do lado meio que não tava, sabe? E a gente também tem o lado da mãe dele, que o Léo pode explicar um pouquinho, sabe? Que é um contraponto. Sim, depois que ele diz tudo isso, a mãe dele chega nele e diz que não é que ela não quisesse que ele fizesse tudo isso, que ela não queria que ele seguisse o sonho dele, mas ela tinha um medo, porque o pai dele, como a gente citou no início, ele também seguia essa carreira e isso acabou afetando muito ele, porque ele não tinha conseguido tanta coisa, já tinha dado muito problema, ele não conseguia sustentar direito, ela tinha que sustentar ele muitas vezes. E ela não queria ver ele frustrado igual o marido dela. Ela não queria que ele passasse pela mesma coisa. E a gente vê que muitas vezes a gente pega e a gente tá na situação do Joe, a gente quer só que a pessoa entenda o que a gente tá querendo dizer pra ela, mas às vezes também a gente pode estar na situação da mãe dele, que a gente tá, por mais que a gente acabe pisando na bola, fazendo essas coisas, a gente tá fazendo isso porque a gente tem um medo, a gente não quer que aquela pessoa se prejudique, que ela saia mal depois de tudo. E você vê na feição dos dois eles que os dois querem achar um ponto pra concordar. Os dois são dispostos a fazer isso. E é muito tocante isso. E o filme ele faz meio que esse contraponto, né, da opinião do Joe com a opinião da mãe, né? Que a opinião da mãe é basicamente uma opinião de mãe mesmo, né? De querer proteger o filho, né? E fazer aquilo que ela acha o certo, fazer aquilo que ela acha que vai deixar ele bem. Porque, ao meu ver, uma mãe nunca vai querer o mal do filho, né? Ela sempre vai estar querendo apoiar ele ali. E por mais que o Joe não sentisse isso, que ele sentisse que ela não estava do lado dele,
no fim ela tava, ela só não queria que ele ficasse triste. E quando os dois conversam e eles, eu acho que, acho não, eles nunca tiveram tido uma conversa assim, os dois, cara, é incrível, eles só se olham e não falam mais nada. E pelo olhar eles já entendem, tipo, tá bom, desculpa, desculpa. Se abraçam e começam a fazer um terno pro Joe. Uhum. Olha como incrível essa cena. E quem tá falando tudo isso é a 22. Mas o filme ele faz um jogo ali das animações que faz aparentar que é o Joe que tá falando. Porque é realmente ele. Ele que tá falando todas as palavras. E o Joe no corpo do gatinho tá falando pra 22 e ela tá transmitindo. E o filme faz parecer que é o Joe. E, Uhum. cara, é muito tocante, sabe? Você vê. Porque, que nem o Léo falou, a gente tem muito isso no nosso dia a dia. De, putz, a nossa mãe faz um negócio e o nosso pai e a gente fala, porra, por que você fez isso? Sabe? Ou fica bravo, fica chateado. E às vezes a gente não entende, mas no fim ela quer o nosso bem. E o importante seria uma conversa, tipo, que nem no filme. É entender os dois lados. Porque no começo a gente deve pensar, pô, essa mãe dele é horrível, olha, não apoia o cara, não sei o quê. Mas quando a gente vê os dois lados da moeda, a gente entende que não é tão simples assim. Se você fosse a mãe. Se você estivesse no lugar da mãe dele ali, por exemplo, você ia querer que teu filho sofresse, que ele passasse necessidade ou coisa assim? Sendo que você viu o seu marido passar por isso? É claro que não, né? Uhum. E depois de tudo isso, quando tá quase tudo encaminhado, é, acontece a coisa que a Terry consegue. A Terry consegue levar eles de volta pro mundo espiritual. Pois E é, nesse momento o Joe não liga mais pra o que a 22 aprendeu ou não. Ele quer terminar o que ele estava indo fazer. Então, aquele passe para ir para a Terra, ela tinha achado o como ela ia conseguir fazer isso, mas ele simplesmente pega dela. E e- ele diz que ela não ia conseguir, que a vida era dele, que ela não exatamente. conseguiu nada, tipo, que ela não achou o propósito da vida dela. E o Joe ele é um personagem bem egoísta, pelo menos antes de acabar o filme, assim. Ele é bem egoísta porque ele sempre vê que a vida dele é perfeita, que a vida dele é foda, que a 22 só conseguiu o passe porque ela tava vivendo no corpo dele, então, né? Sendo que não, não é assim. Uhum. É, eu vou ressaltar um negocinho também, que o filme, ele consegue distinguir muito bem quando a 22 tá no corpo do Joe e quando o Joe tá no corpo do Joe, né? O modo de andar, o modo de falar, o modo de se mexer, cara. Modo Numa de animação. conversar com os outros, né? Pois é, se até numa atuação, carne e osso ali é difícil fazer isso, imagina numa animação, tá ligado? Que tem que se esforçar pra passar uma expressão assim. Então é foda. E é muito bom, muito massa isso. Uhum. E antes de chegar nesse ponto, só uma última coisa que acontece também nessa hora do Terry levar eles. A 22, para mostrar de tudo que ela aprendeu, ela tinha coletado algumas coisas no caminho. São alguns itens simples que eles acharam no meio do caminho. Tinha eu acho que tinha um alfinete, uma folha, eram algumas coisas muito banais para a maioria das pessoas, mas para ela guardou com carinho. E isso vai ser útil depois, quando a gente for fazer a parte lá pela reflexão final. Sim, Mas seguindo, é, o Joe pega o passe, volta pra vida dele. E ele realmente chega no show e dá um show. Ele ele faz toca. o melhor. Ele simplesmente arrasa. Todo mundo aplaude, nossa, que incrível. Todo mundo sai de lá, nossa, foi fantástico o show dele. Mas acabou. Ele sai de lá e ele pergunta pra aquela cantora:
O que que vem agora? Ela diz, agora a gente vai pra casa, faz as nossas coisas e depois vê que faz a mesma coisa. Dele, mas não pode ser, tem algo a mais. E aí ela dá aquela reflexão do peixinho que ele ele procurava, ele ia até basicamente era quase uma entidade e pedia, eu tô procurando no mar. E a entidade dizia, mas você tá no mar? E ele dizia, não, eu quero o mar. E se você não pensar, se você ser superficial, talvez você não vai entender. Mas se você pensar, isso resume basicamente o que o Joe buscou a vida inteira. Ele pensava, nossa, eu quero ser o melhor músico. Minha vida é isso. Mas ele já estava vivendo da música, ele já estava acompanhando a música. Mas ele só queria uma coisa da música, ele queria a ideia de se tornar um músico famoso. De resto, pra ele não tava. Não, ele só queria passar isso, basicamente. E isso mostra que a vida não pode ser feita só de objetivos. Tipo, claro, não, falei besteira agora. Que a vida não pode ser feita apenas de um único objetivo e você focar só nessa única coisa. É como se isso fosse a coisa principal. Porque acaba acontecendo isso muitas vezes de você estar focado num negócio. Tipo, por exemplo, eu quero muito um boneco. Um exemplo bem banal, mas, nossa, eu quero muito um boneco, vou lutar pra conseguir esse boneco. E quando você compra ou ganha, você pensa, ganhei. E agora? Já ganhei? O que eu vou fazer com esse boneco? E geralmente a gente cria um outro objetivo, né? E tem pessoas que se focam tanto num, se desgastam tanto num e quando chegam, tipo, tem a mesma sensação do Joe de tipo, tá, e agora? Que às vezes não criam nem outro objetivo, se perdem na vida, sentem um vazio. E isso é muito perigoso, sabe? Na vida a gente tem sim que ter objetivos, né? Eu quero ter um objetivo de ter um carro, eu quero ter um objetivo de ter uma casa, uma família, quero ser um bom músico, mas a gente não pode se prender a eles como se fosse tudo na vida, sabe? Por exemplo, a gente sempre tem que ir fazendo novos objetivos, né? Para nossa vida. Ou entender que quando a gente conseguir um objetivo, a gente pode descansar ou pode ter mais, que a nossa vida não se resume àquilo. Senão a gente vai acabar que nem o Joe, sentindo um vazio Uhum. enorme depois. E depois disso ele chega em casa com esse vazio e ele começa a tocar música. E enquanto ele toca música, ele vai lembrando de todos os momentos da vida dele que ele sentiu alguma coisa realmente. Ele sentiu que ele estava vivo. Ele lembra do momento que ele estava do lado do pai dele tocando música, momento que ele estava com a mãe dele na praia, de pé descalço, só sentindo as ondas e a areia. Do momento que ele estava ensinando cada um dos alunos a como era tocar a música, do sentido da música. Por mais que no início do filme a gente vê que a maioria deles não estava mais tão interessado, aquela ideia de que ele poder ensinar, poder passar a música, deixava ele vivo. Era uma coisa que fazia ele se sentir vivo. E ele começa a se concentrar nisso, começa a se concentrar e concentrar e aí ele atinge de verdade agora, não como no início do filme que ele quase atinge, ele consegue atingir aquele estado de perfeita harmonia com o espírito dele. Também é uma cena tocante demais pra todo mundo que assiste. Sim, e antes da gente prosseguir para essa etapa basicamente final do filme, eu queria separar essa cena em específico para falar porque é uma cena que me tocou muito. Inclusive até agora que é difícil às vezes de falar. Recentemente eu vi o vídeo do canal Território Nerd, que é inclusive um excelente canal que eu recomendo vocês a se inscreverem. Ele fez um vídeo inteiro sobre Soul e ele comentou um pouco sobre o que eu vou comentar agora. Quando o Joe ele tá lá no piano, ele olha para as coisas que a 22 coletou, aquelas coisas que o Léo falou que ela coletou.
né? Coisas nada a ver, tipo, um pedaço de pizza, essas coisas aí. E por mais que ele não lembre mais de ter vivenciado aquela coisa com a 22, ele ainda tem as memórias disso. Então meio que se mistura o que ele viveu e com o que a 22 viveu e vira uma coisa muito louca. E ele começa a tocar música, que nem o Léo falou. E então ele começa a se lembrar de tudo. E o que que essa cena quer dizer? Essa cena quer dizer que a vida está nas coisas pequenas, nos momentos pequenos, talvez, ou então nos momentos que nos fizeram felizes. Não precisa ser algo estrondoso. Então, eu peço pra você que tá ouvindo o podcast, eu tenho certeza que você tem algum momento bom que você viveu assim. Eu, por exemplo, vendo esse filme e vendo as reflexões, posso parar, fechar os olhos e lembrar de eu brincando quando eu era menor, com pessoas que já não estão comigo, de abraçar apertado o meu amigo, de ouvir um eu te amo do meu pai, da minha mãe, sentir o vento da praia, olhar o pôr do sol, acordar e ouvir um bom dia da minha mãe e ver que ela talvez em alguns dias fez um café pra mim. Eu poder jogar bola, eu poder comer uma comida que eu gosto, eu poder dar risada com meu amigo, eu poder estar com quem eu gosto. Ou então as coisas mais simples. Desenhar, sentir a brisa do vento, sentir o frio, o calor. Isso é viver. A vida é muito boa, claro, com grandes conquistas, mas a 22 ela prova que o propósito da vida muitas vezes é só viver. E a gente descobre que o propósito da vida dela é basicamente viver. Então ela sentir a brisa do ventilador que estava vindo, ela comer uma pizza que ela gosta. Eu acho isso fantástico. Falando de verdade sério com vocês, não se limitem a uma vida focada em uma coisa ou focada em nada. Aproveita um pouco, aproveita quem tá ao teu lado que você gosta. Aproveita cada segundo, aproveita as coisas mais simples que você não dá bola. O Joe também não dava bola, não é, Léo? Uhum. Ele deixou de lado. Ah, eu quero ser músico. Quero ser o mais foda. Pra ele era isso. Tem objetivos, claro, tem, é muito bom. Mas também valoriza as coisas pequenas. E tenho certeza que tu vai ser muito feliz. Não é não, Léo? Uhum. Com Então, certeza. então, vou deixar aqui a última parte pro Léo prosseguir, pra ele falar depois dessa reflexão que eu fiz aí. Léo, pode ter as honras de falar aí sobre a última parte. Ok. É, depois de tudo isso ele atinge o limbo, né? Depois dessa reflexão. Ele consegue chegar lá no bicho grilo. E também uma coisa que eu esqueci de falar, mas ele pergunta o que que era aquele propósito que as almas achavam. O que que era? Ele pensava que era um objetivo. Aí um dos Zé responde que não. O propósito não era isso, necessariamente. Não é uma coisa que faz você, que é o que você precisa fazer obrigatoriamente. E isso daí foi uma das coisas que levou ele a ter aquela reflexão no piano. Quando ele. Depois de tudo aquilo. E é nessa ideia, depois que ele já viu que não era aquilo que ele tinha que fazer, ele vai até lá e ele quer ajudar a 22. A 22 está presa na ideia de que ela não viveu a vida dela mesmo, que ela viveu a vida do Joe, que ela não é nada
que ela não tem essa capacidade. E ele vai lá pro Shugil atrás dela, vai indo. E ela tá naquela forma de monstro, porque ela tá presa nessa ideia. Ela não consegue se soltar disso. E depois de muita treta, depois de passar por muita coisa, eles chegam no mesmo lugar. Ele entra dentro daquele monstro. E ele começa a ser julgado pelas coisas que ele disse pra ela. Mas ele mesmo assim insiste. Ele vai indo, continua, continua. E chegando nela, quando ela disse que ela ia afastar ele de novo, ele mostra uma das coisas que ela guardou. E ela vê que é realmente que ele tava ali pra deixar, pra mostrar que ela tinha sentido, que não era só da vida dele, que ela tinha achado sentido pra vida dela mesma. E ela, eles chegam junto, ele abraça ela e juntos eles acabam, ela ganha um novo passaporte para ir pra Terra e com isso uma chance de viver uma nova vida, tá? Agora num corpo próprio. E ela vai até lá. E o Joe também, outra parte que é muito tocante, ele fala, eu vou segurar tua mão e a gente desce lá. Daí ela disse que ele ia voltar em alguma hora, mas ele disse que não importava, que ele queria ir junto com ela até lá embaixo, o máximo que desse pra acompanhar ela pra essa nova etapa da existência dela. E eles vão descendo, vão caindo, caindo, caindo. E eles se olham e você percebe que a jornada do filme tava chegando no fim. Que a 22 achou o objetivo pro John. Ele percebeu tudo. E ela consegue ir pra Terra e ele volta pra lá. E quando ele já tava aceitando o além-vida, os Zés, eles decidem dar uma nova chance pra ele. Eles viram que ele conseguiu fazer um feito incrível, dar um sentido, mostrar que tinha um sentido para a vida de uma alma que estava há muito tempo sem achar isso, sem achar o motivo de viver. E ele volta pro corpo dele, mas ele volta mudado. Agora ele não, o que ele buscava não era mais da música. Ele buscava um objetivo que ele já tinha vivenciado e ele agora ia querer vivenciar cada vez mais. De inspirar, de trazer esse sentido da vida, trazer essa emoção de viver para outras pessoas. E o filme termina assim, com essa mensagem muito bonita, com tudo resolvendo aos poucos, mas com a esperança, com a demonstração de que no final as coisas se encaminharam pro caminho mais perfeito que podia ter ido, pro caminho onde todos saíram com a lição e uma inspiração. Pois é. A gente vê que o Joe, ele passa de um personagem egoísta, talvez no começo, lá pra metade, e ele vira alguém que um dos propósitos de vida dele, né, passou a ser ajudar as pessoas, inspirar as pessoas. E por mais que ele já fazia isso com os alunos, com outras pessoas, ele não percebia isso. E é legal que ele vê essa nova oportunidade de viver e fala, não, agora eu vou ajudar as pessoas, sabe? Isso é muito legal. E outra coisa interessante também é essa cena ali dele pulando com a 22, sabe? Tipo, dele aceitando. E a gente vê o contraste do começo do filme, dele todo louco, querendo voltar, com essa cena praticamente final do filme, com ele pulando e aceitando. Ah, se eu morrer, tudo bem. Eu já fiz o que eu queria. Isso é fantástico. Fantástico. E agora, pra dar a minha finalizada aqui, eu vou dizer que eu não gosto da nota pra filme nem nada, porque eu acho que cada um tem o seu modo de avaliar um filme. Você pode gostar, não gostar, você pode falar o que você quiser. Eu acho que a nota não define. Mas se eu fosse pra avaliar esse filme, eu diria como um filme que faz a mesma coisa que o Joe faz. Inspira, emociona.
que muda a gente. Inclusive deixar pra, se você escutou aqui, mas não assistiu, mesmo que você já tenha ouvido toda a história, vale a pena assistir. Vendo é totalmente outra perspectiva. E também, eu ainda não pude assistir, mas pretendo logo ver o curta que lançaram da 22, agora uns dias atrás, que também parece ser muito interessante. Pô, talvez não tenha uma carga tão emotiva assim, mas a gente pode ver um pouco mais dessa personagem que, com o passar do filme, você vai cada vez se inteirando mais com ela e entendendo o lado dela, querendo que ela viva. Eu também, Léo, concordo muito contigo, né, quando você diz que esse filme, ele inspira, né, ele emociona, porque, cara, esse filme ele traz muitas abordagens que se tu assistir com a tua família, assistir sozinho, tu vai refletir, tu vai ver que ele é muito bom, ele realmente é um filme diferenciado, um filme que mereceu vencer o Oscar, até porque não teve muitos concorrentes, mas mesmo que tivesse, eu acho que esse seria um excelente filme. E eu indico pra vocês assistirem, de toda certeza. Aí assistam, e que nem o Léo disse, é outra experiência vocês assistirem. Então, tirem suas próprias opiniões e comentem aí embaixo no YouTube ou no Aternos. Aternos não, no Anchor. Aternos é do Minecraft. No Anchor, pessoal, no Anchor aí embaixo. Isso aí. E, Léo, tem mais alguma coisa pra falar de finalização? Só pra finalizar agora mais do episódio, eu queria agradecer pra quem ouviu até aqui. Muito obrigado por tudo, que realmente é uma experiência nova pra nós. A gente tá querendo entrar nessa e esperamos cada vez melhorar mais, né? Trazer assuntos diferentes, trazer coisas que a gente gosta muito, talvez pessoas pra falar junto com a gente. Então, é isso, muito obrigado. Sempre deixem a opinião de vocês, do que dá de melhorar, do que dá de acrescentar, que a gente valoriza bastante, dá uma emoção mais de continuar. Isso mesmo, Léo. E, pessoal, eu quero agradecer bastante se você ouviu e aguentou a gente até aqui. Podem ficar tranquilos que a cada 15 dias vão ter novos episódios, né? E eu sei que é bastante demorado, mas é porque realmente dá um puta trampo gravar esses podcasts, né? Ainda mais quando é análise de filme. E eu queria também dizer que não vão ser só filmes, mas o podcast ele é voltado a cinema. Porém, né, todavia, isso também não impossibilita a gente gravar de quadrinhos, né, jogos ou qualquer outra coisa. E se vocês quiserem sugerir temas pra gente, comenta aí embaixo também nos comentários, né? Ou então acessa o nosso server do Cinema Logando no Discord, que vai estar aí na descrição do YouTube, rapaziada. Lá vocês podem entrar, que é muito divertido, tem uma loja, uma lojinha lá, uma interação muito massa com a rapaziada. Queria agradecer também o pessoal do servidor União 10, que é do Daniel Leite, que os ADMs lá estão me ajudando bastante aqui com o podcast. E como o Léo disse, a gente é novo nessa parada e a gente tá muito focado nesse projeto. E esperamos que vocês tenham gostado. E qualquer dica, sugestão, né, podem mandar pra gente, que a gente vai acatar com certeza. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Certo, Léo? Muito obrigado, gente. Até a próxima. Isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima. Se cuidem. Se cuidem, rapaziada. Valeu.